Ação Brasil. Atenção católicos, evangélicos e espíritas. Atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional. Hoje vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus, estamos de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Nós estamos na 35ª lição, em que nós estamos estudando sobre as tentações. Cada dia a gente está aprofundando mais um pouco na palavra de Deus e aprendendo com o Espírito Santo de Deus os métodos que o inimigo usa para nos derrubar, para nos afastar de Deus, para nos derrotar. E aprender com o Espírito Santo de Deus é aprender com o Mestre dos Mestres, porque quando ele abre a palavra para nós, nós entendemos as coisas como elas realmente são e como nós deveríamos entender. Eu acredito que talvez hoje seja a última parte dessa lição 35, as tentações. Eu creio que todas essas partes que tivemos, essa é a de número 15, mas houve parte, tivemos 6 sessões. Então foram talvez 30 sessões aí, ou mais, em que nós aprendemos sobre as tentações, e eu creio que nós já estamos aptos, capazes de, quando o inimigo vier com as suas tentativas, o seu modus operandi, a sua maneira de tentar, a gente poderá então se estabelecer na palavra, recusar, resistir à investida dele, e desta maneira não desagradar a Deus, mas agradar ao Senhor, porque nós estaremos vencendo. Que Deus permite que muitas vezes a gente seja tentado, o Senhor permite, e com muitos propósitos. Inclusive já, talvez o próximo curso Fé, nós já estejamos aprendendo sobre as provações. Quando o Senhor Deus, Ele próprio colocou a prova, Ele não tenta, mas Ele permite que a pessoa então tivesse um entendimento das coisas espirituais e provasse que a pessoa era dele. Hoje nós vamos para a parte de número 15 do curso Fé, cujo título é Paulo temia que o tentador provasse senses. O versículo-chave é o 5, mas eu vou ler desde o 1, porque nós temos aqui muitas explicações do Espírito de Deus que irá nos ajudar. O apóstolo Paulo escreve assim: pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisesse deixar-nos ficar sós em Atena. De que boamente quisemos deixar-nos só em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova com essas tribulações. Mesmo sabeis que para isto fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Bom, aqui nós temos várias lições que o Espírito de Deus quer que a gente tenha. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo, um homem que recebeu de Deus iluminações, revelações, que segundo ele próprio, aos homens não é lícito receber. Ele foi elevado até ao 3º céu, e ali Deus mostrou coisas que o ser humano não tem capacidade de receber e de suportar.
Mas para que Paulo não se engrandecesse por causa das revelações da sua profundidade no mundo espiritual, então o Espírito de Deus revelou a ele que foi-lhe permitido que um mensageiro de Satanás o acompanhasse para esbofeteá-lo. Era um espinho na carne. E Paulo sofreu demais com esse espinho na carne. Ele entrava numa cidade. Qual era o crime de Paulo? Nenhum. Paulo pregava o Evangelho. Para as pessoas a palavra. Falava o mistério de Cristo. E as multidões ficavam maravilhadas. Porque quando você revela o mistério de Cristo, as pessoas sabem que é aquilo que eles precisam. E vinham as pessoas, eram salvas, vidas transformadas, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, a bênção era gigantesca, era grande. Mas no mesmo tempo, no meio daquele auge, no meio daquela glória, daquele manifestar do poder de Deus, esse mensageiro de Satanás entrava em operação, levantava as pessoas daquela cidade, daquela região, e de repente, o Paulo era expulso, o Paulo era preso, o Paulo era chicoteado, como se ele fosse um marginal da pior espécie. Qual era o crime que Paulo fazia? Nenhum. Ele era um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Mas se Deus não tivesse permitido que esse mensageiro de Satanás o acompanhasse, o Paulo corria o risco de se envaidecer, de se engrandecer a si mesmo, de achar que porque ele tinha uma profundidade que os outros pregadores não possuíam. Ele recebeu revelações que Deus não deu a nenhum outro ser humano, porque Deus disse que o ser humano não tinha capacidade de receber, e Paulo era um ser humano. Então o Senhor, por amor, permitia que Satanás o acompanhasse, fizesse com que as autoridades, os homens de bem da cidade, se levantassem contra Paulo, e eles então condenavam Paulo, o homem que sofreu barbaridades. Foi açoitado, 5 quarentenas de açoites menos um, foi afustigado com vara, naufrágio, nós já vimos aqui tudo aquilo que Paulo sofreu, e então ele tinha esse problema. Apesar de ser muito usado por Deus e ter um conhecimento da vida espiritual que nós não possuímos. Então ele diz aqui que ele, não podendo esperar mais, ele estava ansioso. 1 Tessalonicenses 3, versículo 1. De boa mente, ele quisemos deixar-nos ficar só em Atenas, esquecer de todo mundo. Mas enviamos Timóteo. Eles pegaram e enviaram Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho, vir de desculpas para que o diabo tentasse aqueles tessalonicenses. Então Paulo, não podendo esperar mais, mas desejando ficar em Atenas, ele pegou, junto com os outros que estavam com ele, abençoou e enviou Timóteo. O pastor Timóteo, que era cooperador no Evangelho de Cristo, tinha a missão de confortar e exortar os tessalonicenses acerca da fé que eles haviam abraçado. Era dupla: confortar as pessoas e exortar, abrir os olhos delas, ajudá-las. E Paulo continuou dizendo, para que ninguém se comova por essas tribulações. Ele não ia chegando. Por que ele não queria que ele se movesse? Porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Ele revela aqui, o apóstolo Paulo, que ele sabia que Deus havia ordenado ele para enfrentar essas perseguições. Paulo tinha um ministério ímpar. Através de perseguições, através de campanhas contra ele, através dessas coisas que levantavam contra ele, o Paulo deveria ir até reis, até autoridades, e dar o testemunho de Cristo. Naquele tempo, os reis que tinham todo o poder, e quando uma pessoa era acusada, se a pessoa era importante, e Deus fez Paulo ser, ele era levado até os reis. De outra maneira, eles não teriam o testemunho do Evangelho.
Então Paulo tinha essa missão. E ele não queria agora que os tessalonicenses fossem movidos, como ele disse aqui, pelas tribulações, fossem comovidos pelas tribulações, porque isto é que ele já havia lhes dito que ele fora ordenado. O Paulo já tinha o capricho de dizer, olha pessoal, eu vou pregar em tal lugar, vocês não se preocupem comigo, Deus vai me dar sucesso, mas o diabo vai levantar perseguição. E eu quero que vocês não movam da graça de Deus. Porque muitas vezes, muitas pessoas dizem que são de Deus, até que surge uma perseguição. E surge a perseguição, as pessoas dizem, não, eu não quero saber mais disso, eu não quero saber, eu prefiro ficar sozinho. Mas por que isso? Eles estão agindo desta maneira porque eles não estão alicerçados na palavra de Deus. E o Paulo não queria que isso ocorresse. Então ele diz assim, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. É importante. O Paulo tinha a sabedoria, a revelação de Deus, que em tal lugar ele seria afligido, açoitado. E as pessoas, olha, vocês abrem os olhos, porque nem tudo é mar de rosas, apesar de eu servir ao Deus dos céus, com interesse de coração, com consciência pura, ser uma pessoa devotada a fazer o bem, eu vou em tal cidade, eu vou ter sucesso, mas virão as perseguições. E vinha. Ele já sabia que logo após um grande culto, alguém o convidaria, ou alguém meteria-lhe as algemas, ou arrastaria, como se ele fosse um criminoso, e o jogaria lá na cadeia. Teve um lugar que Paulo chegou, fizeram isso com ele, o açoitaram. E quando o colocaram na cadeia, amarraram os pés e as mãos, para ele não fugir. E claro que ele não ia fugir, mas o demônio queria fazer aquilo. O Paulo, juntamente com Silas, que haviam sido açoitados, e deve ter doído aqueles açoites, eles começaram a louvar a Deus, cantar e pregar para os presos. E os presos ouviam o que Paulo estava pregando. Até que meia-noite deu um terremoto, as prisões ali, as cadeias, as algemas, as correntes que o prendiam foram todas arrebentadas. O carcereiro até pensou que os presos tinham fugido, quis se matar. O Paulo não deixou, levou ele a Cristo, e o próprio carcereiro foi batizado naquela noite e limpava depois então os vergões que as varas teram que produzir. O homem era açoitado em praça pública, como se fazia naquele tempo com os piores criminosos, com os piores ladrões. Crime, tirar as pessoas das garras de Satanás e trazer para Jesus. Então Paulo sabia disso, e o Paulo ensinava, e aqui ele explica o seguinte, no versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então ele não podendo esperar mais, a ansiedade era grande, não que ele quisesse correr, ele apanhou lá, sofreu, e ele ficou lá, naquela região. Ele podia ter corrido para os braços outros, todo mundo se abraçar ali, ô apóstolo Paulo, o senhor sofre muito, Deus um dia vai me dar vitória, doeu. Não, ele ficou naquela região e mandou Timóteo, porque ele tinha uma preocupação maior. O problema dele não era os carrascos, que de vez em quando vinham e o chicoteava. O problema dele era que o tentador tentasse aquelas pessoas e todo o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo tinha um objetivo: estender o reino de Deus. Paulo estava preocupado com uma única coisa: ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus. Aí ele sofria, ele dava de si, ele lutava desesperadamente, ele fazia tudo o que ele sabia fazer. Ele fazia tudo que poderia ser. Ele estava, pecava, lutava, dava o entendimento, mas ele não tinha medo das perseguições, mas ele só não queria que aquelas pessoas fossem tentadas pelo inimigo e abandonassem a fé, perdendo todo o trabalho. Porque ele sabia que as suas perseguições, as suas prisões, os açoites que ele recebia, para muitas pessoas,
era motivo de pedra de tropeço. Há um ditado que diz que quando o navio vai afundar, os primeiros que se atiram na água são os ratos. Muitas vezes, você tem uma multidão de pessoas, todo mundo está ali louvando a Deus, ou você é o grande, aí inverte-se, o vento sopra e surge uma perseguição e a maioria não quer saber de você. Se você estivesse numa boa, se todo mundo estivesse louvando você, eles viriam, abraçariam, chorariam de emoção. Mas quando todos se levantam, eles esquecem de quem você foi, do caráter, da personalidade, da vida limpa que você sempre teve, e simplesmente eles se unem até aos inimigos, porque aconteceu isso com Jesus. Uma semana antes de Jesus morrer, ele entrou em Jerusalém, a chamada entrada triunfal. A população colocava ramos de flores no chão, roupas, para Jesus não tocar o chão. E toda a população gritava: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus entrou naquela cidade montado no jumentinho, o povo só faltava desmaiar de felicidade. É Ele, é Ele, é Ele. Uma semana se passa. Os sacerdotes fazem aquela campanha e colocam Jesus na prisão. O grande Herodes vai e julga, junta ali Pilatos, né? Esse pessoal todo ali, julga Jesus, as autoridades romanas no caso, julgaram Jesus, condenaram Jesus, e logo em seguida a multidão começou a gritar: crucifica, crucifica. Mas uma semana atrás, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, mata, pregue na cruz, não vale nada. E o Pilatos, muito safado, diz: quem é que vocês querem que eu solte? Mas querem Barrabás. E esse Jesus, que morra, que seja crucificado. Antes estavam louvando a Deus. O Paulo tinha esse medo, que todo o trabalho fosse em vão, porque logicamente o diabo iria enviar os seus mensageiros para contar para todo mundo: está vendo? Se aquele homem fosse de Deus, ele não teria sido preso, porque na nossa terra nós não condenamos inocentes, mas nós descobrimos, nós aprendemos o que é que esse cidadão faz por debaixo dos panos. Então levamos ele a julgamento e ele foi açoitado, ele foi cuidado. Muitos não abandonariam Jesus, mas alguns mais fracos: eu pensei que realmente esse negócio aí fosse sério. Esse homem veio falando com a coragem, mas veio: eu nunca mais quero saber de Jesus. Não, as coisas não são bem assim não. O diabo não pode destruir a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo não queria de Timóteo: você vai lá, você exorta eles, você conforta, você conta a verdade para ele e abre os olhos deles, porque todos que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós temos que ter esse carinho para com aqueles que ganhamos para Cristo e não deixar que o diabo os roube de nossas mãos, mas vamos nos firmar na legítima e ceder por eles. Não vamos abandoná-los até que todos passem pela grande transformação que existe através de Jesus. Tá bom? Então termina aqui a lição 35, as tentações, e nós vamos para a 36, as provações.